pessoal, estamos aí iniciando nossa aula do dia 10/6, dando continuidade ao assunto da parte de geografia física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solo e recursos minerais. Eu deixei algumas coisas para vocês no AVA, eu vou colocar aqui para mostrar. Peraí, deixa eu ver aqui, estou no lugar errado, aqui. Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria falar é que eu deixei aqui logo no início do AVA a programação do segundo trimestre, tá? Então, depois é só vocês entrarem aqui que eu coloquei as datas das provas. Então, semana que vem a gente vai fazer a nossa primeira AP, tá? Então, vai cair a parte de relevo e até a aula de hoje, solos e recursos minerais. Depois eu vou deixar um trabalho para vocês que vai valer como segunda AP, que eu ainda vou pensar o que vai ser. E no dia 3 de agosto vai ser a nossa última prova, que vai cair essa parte de água aqui. A princípio, o calendário é esse. Claro que se houver alguma mudança por conta desse negócio do coronavírus, aí a gente vai mudar isso aqui, mas na atual situação eu vou tentar seguir esse calendário. Então, só para vocês acompanharem aí. Se caso vocês tiverem, que eu posso fazer aqui de mudança, é tentar trocar essa data dessa prova, né? Posso colocar ela dia 22 de junho, em vez de 15 de junho. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer essa modificação, mas vou deixar isso para o final da aula. Bom, aqui está a sequência didática 7 e 8, solos e recursos minerais. Então, deixei para vocês aqui a aula de hoje, que na verdade é um resumo de solo. Porque o que acontece, pessoal? A parte de solos, ela não cai no PISM, tá? Não cai no vestibular. Só que para quem vai tentar ir concurso no Sul ou concurso militar, cai solos. Então, o que eu fiz? Eu deixei para vocês aqui vários links, né? Vídeo, esse PowerPoint aqui de conservação de solo, essa apostila aqui de aprofundamento e um link aqui do crime ambiental da Samarco, que depois eu vou comentar com vocês. E tem essa apostila aqui, gente, que é uma apostila que a gente montou lá no Colégio Militar. Na verdade, foi mais a professora Natália, porque eu fui pegando, a gente está fazendo isso de geografia física, geografia humana e geografia política. Isso aqui é mais para o CEPREP, mas eu coloquei para vocês, tem um resumo todo da matéria do primeiro ano aqui, tá? De geografia física, e tem lista de exercício. Então, a parte de solo, a parte de relevo é o que a gente estava vendo, e depois vem a parte de solo aqui embaixo. Aí, para quem tiver interesse, é só baixar essa apostila, tá? Então, eu vou começar a aula. Vou começar a aula com o slide que eu comentei. Deixa eu abrir aqui. Então, tá aparecendo aí o PowerPoint, pessoal? Sim. Tá, então beleza. Então, como eu já falei, a parte de solos eu vou fazer só um resumo, vou passar para vocês aqui os principais pontos, tá? E depois, para quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá no privado. E quem quiser também se aprofundar mais, é só dar uma lida naquele material lá. Então, vamos lá, gente. Pega aí, por favor, o lápis de vocês, né? Um material para vocês anotarem algumas coisas. Bom, primeiro falando sobre a questão dos solos, né? Quando a gente pensa em solo, a gente está pensando naquela área, naquela região que vai ser usada como substrato das plantas, tá? É onde a gente vai encontrar diversos nutrientes. O solo também ele é utilizado, né, pela construção civil, né, no ponto de vista aí de habitação, construção de estrada e também para a questão da agricultura. Então, o solo ele é muito importante para a nossa vida, tá? Porque a gente depende dele para sobreviver, tá? Então, por isso que é tão importante a conservação do solo. Além disso, a gente tem a parte também da biológica, né? Que o solo ele vai ter ali os animais que vivem, né, dentro dele, a questão do habitat ali de diversos animais, tá?
Então, antes de falar disso, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente lembrar, tá? Que são importantes para entender solos. Primeira coisa é a questão da erosão, tá? A gente já falou isso daqui. Os agentes externos aí são chamados exógenos, eles são aqueles agentes que formam, né? Na verdade, aqui, formadores do relevo, modelam o relevo. Isso aqui está escrito errado, gente. Agora que eu vi. São modeladores do relevo, né? Formadores não, tá? Depois eu arrumo aqui. Então a gente vai ter aí primeiro a etapa do intemperismo, né? E depois que vai ser a degradação físico-química ou biológica da rocha, e depois a erosão, que vai ser aquela parte, né, onde o sedimento ele vai ser transportado, tá? Então isso aqui a gente já falou. Depois eu arrumo ali. Então a erosão é o desgaste das rochas e solos, né, causado pelos agentes naturais aí. A gente já viu que os principais, principalmente aqui no caso do Brasil, né, é a água, tá? A gente tem também a questão da erosão natural e a erosão acelerada, porque até caiu na prova de vocês, né, quando ela é agravada por algum agente antrópico, tá? No Brasil, a erosão atinge grandes proporções em alguns estados, afetando não só a agricultura, mas até povoados e cidades inteiras. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, que calcula-se que por ano o Brasil perde aproximadamente 500 milhões de toneladas de solo através da erosão. Então isso é um dado muito importante, porque é muito solo que poderia ser aproveitado aí para a agricultura, né, e até para moradia, e que é desgastado, e o que acontece? Ele vai para onde? Esse solo ele acaba se acumulando aí no mar ou nos rios, causando o que a gente estudou, que é a questão da erosão fluvial, tá? Então aqui tem algumas imagens, né, mostrando aí a questão da perda dos solos. Eu já comentei com vocês essa primeira imagem, na verdade a primeira e da de baixo aqui, a segunda, né? Que é a questão da vossoroca. Então até comentei com vocês que a partir do momento que o solo atinge esse estágio, não tem mais como ser recuperado, tá? Então já é um estágio que precisa ser evitado, né? Precisa haver um tipo de conservação do solo para que isso não ocorra. E o lado direito é a questão das moradias em construção em local de risco, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, Oi? qual que é a diferença de ravina e lixiviação? Lixiviação, lixiviação, né? Lixiviação. Não, a ravina, a gente fala que é o estágio anterior à vossoroca. Essa primeira imagem que você está vendo aí, não tem um buraco super aberto, né? Que a gente chama de vossoroca. Isso daí foi um estágio da erosão que foi aumentando, a chuva, né, foi caindo, foi aumentando isso daí até chegar na vossoroca, que é o último estágio. A lixiviação é o processo que faz isso, é o processo inicial da água batendo no solo e rompendo ali os sedimentos que vai causar isso daí futuramente. Obrigado. De nada. Peraí. Voltando aqui. Então aqui outras imagens de erosão, tá? Um conceito aqui, ó. Quem que me perguntou? Esqueci. Fonseca, né? Você me perguntou aqui, ó, Fonseca, aqui, ó, tá falando isso, ó. A laterização e surgimento de uma crosta ferruginosa e a formação e a decomposição das rochas com precipitação dos óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, que acaba com a fertilidade do solo. Então, quando a gente vê esse solo aí todo quebrado, igual tá mostrando aí, a gente fala de laterização. E a lixiviação, que acho que é o que você perguntou, é a lavagem da parte superficial do solo. Foi o que eu falei. É a parte inicial, né, do processo aí de formação de ravina e vossoroca, tá? Ah, tá. Obrigado. Agora sim, vamos entrar para o conceito de solo, tá? Então, como eu já falei com vocês, o solo é o substrato que vai dar suporte às plantas, tá? O melhor conceito para a gente trabalhar aqui é esse aqui. O solo é uma camada superficial de espessura variável, é o produto da desintegração das rochas provocadas pelo intemperismo, a ação da água, do calor e do frio e dos seres vivos. Então, o que a gente vai falar, né? Quando a gente tem ali a desgaste da rocha, né, que é o produto do intemperismo, a gente vai ter a formação do solo, tá? Então, é essa definição que vocês precisam ter, quem gosta de copiar aí no caderno, deixa essa daí. Então,
resumindo, né? O solo é formado aí pela decomposição da rocha matriz, tá? Que é a mesma coisa que está falando aqui, né? Porque vai ser o intemperismo, vai atuar na rocha, vai decompor ela e vai formar o solo. Então, nada mais é do que a decomposição da rocha, resumindo, tá? Então, por exemplo, você tem uma rocha mãe, que vai ser o gneiss, tá? Aí ele vai se decompondo, decompondo e vai ter vários minerais que formam essa rocha, que a gente já viu que as rochas, elas são um agrupamento de minerais, formados pelo agrupamento de minerais. Então, eu vou ter lá a decomposição dessa rocha em vários minerais, como de argila, de silt, de areia, né? Que vão formar aí o solo. Então, cada solo é caracterizado por uma porcentagem aí de areia, de silt e de argila. Aí, cada característica dessa vai prejudicar ou não a agricultura, a construção civil, tá? Por exemplo, um solo muito argiloso, que é muito pegajoso, né? Quando a gente pega uma argila e joga água nela, ela fica, né, grudando na nossa mão. Aí vocês imaginam um solo desse, você construindo uma casa ou uma estrada. O que tem de acontecer? A partir do momento que cai uma chuva, a tendência daquele solo é ele ir, por exemplo, vamos pensar na questão da estrada, né? Ele ir segurando aquela estrada, né? De uma maneira que rapidamente ela vai quebrar. Então, em locais onde o solo é muito argiloso, quando você constrói uma estrada, ela não dura nada, tá? Um exemplo desse é no Acre, tá? Aqui no Brasil. A gente tem estradas lá, rodovias, que elas praticamente não existem durante todo o ano, porque a estrada não aguenta o solo, tá? Então ela é decomposta, tá? Por conta dessa questão de pegar, tá? Quem tem dúvida disso, né? Quando eu era menor, eu tinha lá na escolinha, né? A gente brincava muito com argila. Eu não sei se vocês fizeram isso quando vocês estavam no prézinho, mas a gente tinha isso na escola. E fazia as coisas com argila, né? Aí ficava jogando água para ficar modelando e aquilo não durava nada, era só jogar água que o negócio desmanchava. É a mesma ideia do solo, tá? Em compensação, um solo composto por muita areia, qual que é a areia? O que a areia faz, né? Ela infiltra com muita facilidade. Então, por exemplo, para a construção civil também, um solo muito arenoso, ele vai ser facilmente erodido, né? Imagina na encosta um solo muito arenoso. Como ele vai ter muita facilidade de infiltração, ele vai ser movido rapidamente. Então, o que é o ideal, né? É você ter uma mistura, né? Vamos colocar uns 50%, que aí você tem uma consistência boa. Vou falar mais para frente disso de novo. Então, gente, constituição do solo, que é a primeira coisa que vocês podem anotar aí. Pode colocar só os nomes, tá? O solo ele é constituído, então, por minerais, matéria orgânica, ar e água. Então, são 4 elementos aí que formam o solo. Minerais, matéria orgânica, ar e água, tá? Então, só isso já tá bom. Depois a gente entra para a ideia de fatores de formação do solo. São 5 fatores. O primeiro vai ser o material de origem, que foi o que eu já falei, a questão de qual rocha que esse solo deriva, né? Qual é a rocha-mãe desse solo? Então, a partir daí, você vai ter a composição mineralógica desse solo, tá? Depois, você tem o clima, no sentido assim, você está num clima muito seco, um clima desértico, você está num clima muito úmido, né? Então, o intemperismo, ele vai atuar de maneira diferente, como a gente já viu, né? Um clima muito úmido, que chove muito, o intemperismo é mais químico. Já um clima mais seco, o intemperismo é mais físico. Então, o solo, ele também tende a ser completamente diferente. Por exemplo, no interior do Nordeste, a gente observa muito, né, solos com lateralizados, né, como mostra nessa imagem à direita, tá? Porque é muito seco, então sofre muita influência do intemperismo físico, tá? Organismos, né? Compreende aí os micro-organismos que vão formar o solo. É a mesma coisa. Se o solo ele é mais fértil, né, tem mais fertilidade, a gente vai ter mais organismos. O próximo é a questão do relevo. Esse daqui é muito importante, gente, porque foi o que a gente estava falando antes, né? Ele regula a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais e, portanto, controla a quantidade de água que se infiltra nos perfis. Como eu já estava explicando para vocês, o tipo de solo vai influenciar no relevo, tá? Se você tem um solo muito arenoso,
a tendência é a infiltração ocorrer de maneira bem acentuada. Então, isso, somado a um relevo íngreme, por exemplo, é sinal de que nada vai parar ali, tá? Pouco tempo, uma casa, por exemplo, construída no solo arenoso com relevo íngreme, ela vai sofrer um movimento de massa. Normalmente, também o que acontece? Se a gente olhar nessa imagem à direita, isso vai acontecer sempre, na verdade. A gente consegue ver nesse desenho que eu tenho a rocha, tá? E tenho em cima da rocha, eu tenho o solo. Na parte onde eu tenho o declive, né, que o relevo é mais íngreme, eu consigo perceber que a formação do solo ela é muito mais superficial do que a parte mais plana. Isso é óbvio, porque a tendência de deslizamento, né, de erosão do solo, ela é muito maior em áreas de declividade, que foi o que a gente já viu. Então, o que acontece? O solo ele é erodido e na parte, a parte plana ele é sedimentado. Então, ele tende a ter uma profundidade muito maior em partes mais planas, tá? Por isso que é muito comum quando a gente olha morros, né? Quando a gente, por exemplo, está indo lá para o colégio militar. Se a gente observar aquelas encostas, aqueles morros ali na beirada, né, do lado oposto ao rio, o que a gente observa ali? A gente observa um solo muito desgastado, com pouquíssimas plantas, né? Em alguns pontos você consegue ver até a rocha. Por quê? Porque ali há um processo de erosão muito acentuado, o que não acontece em áreas planas. E o último aí é o tempo, tá? Que esse daqui é o que a gente vai classificar o solo aí. O primeiro estágio é rocha, depois a gente tem os solos jovens e depois os solos maduros. Isso daqui, gente, para formar um solo maduro, por exemplo, o solo da nossa região aqui é um solo chamado latossolo. É um solo bem antigo, tá? Até porque a nossa região aqui, em fator geológico, ela é muito antiga, né? Então, a gente tem solos aí com mais de 5 metros de profundidade. Ele é chamado de latossolo, tá? Bom, então, deixa eu ver isso aqui. Um solo maduro, após sofrer meteorização mecânica, meteorização química e incorporação da matéria orgânica, encontra-se dividido em camadas, horizontes. O solo deve apresentar 4 horizontes que se podem dividir-se em subhorizontes. Então, eu vou explicar essa questão da meteorização, depois eu falo dos horizontes, tá? Bom, a gente consegue perceber aqui, que na verdade é o que eu já falei, né? Essa questão da meteorização é a formação mesmo do solo, de rocha até solo maduro. Eu consigo perceber que apenas quando eu tenho solo maduro que eu consigo ter, por exemplo, uma árvore muito grande, porque eu preciso ter uma camada ali orgânica grande para ela dar sustentação àquela árvore, ela precisa ser fértil. Então, essa questão da meteorização mecânica é o processo ali de formação do solo. Isso vai demorar milhões de anos, né? Mas a gente tem a questão da compactação, tá? É a mesma coisa da formação ali nas bacias sedimentares, do carvão, do petróleo, que eu vou falar mais para frente. É a mesma coisa. Eu tenho a compactação, tá? E a transformação desses minerais aí em solos, tá? E a questão dos horizontes é o que vocês estão vendo na imagem à esquerda. Eu tenho o horizonte O, A, B e C. Então, isso daqui é bem importante, gente. A gente consegue ver até nessa imagem aqui muito melhor. Vou começar de baixo para cima, tá? Então, eu tenho a rocha, tá? Que é o primeiro estágio. Depois, eu tenho a partir da rocha, eu começo a ter os horizontes, tá? Eu só não vou falar do horizonte E, tá? Eu vou seguir essa imagem aqui, porque é uma imagem mais simples. Esse daqui já é mais, vamos dizer, tem outro horizonte que o solo é mais profundo e dificilmente isso aqui cai em prova, tá? Então eu vou começar do horizonte C, tá? Que é um horizonte constituído aí por material de origem de rocha ainda. É um horizonte que não está consolidado. Eu consigo ver solo, mas eu consigo ter rocha também. Tem uma mistura ali de solo e rocha. Então a gente fala que o horizonte C é onde o solo não está consolidado, tá? Já o horizonte B, eu já consigo perceber que eu já tenho solo, só solo, eu não tenho rocha mais, tá? Então, é o horizonte mais profundo do solo, onde eu tenho o desenvolvimento do solo mesmo, é no horizonte B, tá? Aqui tá falando horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, nomeadamente argilas.
pode apresentar cores avermelhadas devido à presença do óxido de hidróxido de ferro. Então é o seguinte, gente, nesse horizonte eu consigo encontrar bastante minerais, tá? E é um horizonte onde tem muita nutrição. Então, por exemplo, para aquelas árvores com raízes muito profundas, elas vão encontrar bastante nutrientes nesse horizonte, tá? Quando eu tenho um solo mais, dessa região aí, eu tenho um solo mais amarelado, tá? É aquela ideia, quanto mais vermelho amarelado, mais hidróxido de ferro eu tenho na sua constituição, tá? O horizonte A agora é um horizonte mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica. Então, tanto o mineral, tanto o horizonte A quanto o horizonte B, a gente vai falar que é um horizonte aí composto por fragmentos de matéria orgânica. A diferença é que o horizonte O, ele vai ser predominantemente de restos orgânicos, tá? Então, eu vou ter aí apenas restos orgânicos, que vai ser o primeiro, o horizonte O. Já o horizonte A, eu vou ter o mineral, que já vai ser mais escurecido, e vai ser o acúmulo de matéria orgânica, tá? É diferente o O e o A por conta disso. Então, assim, plantas mais superficiais, né, já conseguem sobreviver muito bem apenas com esses horizontes aí. E o horizonte O, ele vai ser o mais escuro, como mostra aí na imagem à direita, justamente por ele ter muita matéria orgânica, tá? Então, isso é interessante vocês colocarem. Gente, isso vai cair na prova de vocês? Não, não vai, tá? Então, aqui a gente tem alguns perfis de solo, tá? E aqui, gente, classificação dos solos brasileiros, né? Acabou que eu já comentei algumas coisas sobre isso, que a ideia é o seguinte: qual é o melhor solo para agricultura, né? Qual é o melhor solo para você abrir uma rodovia, você construir uma estrada? Essa que é a ideia, né? Então, eu gostaria que vocês colocassem aí a ideia do seguinte: solo muito arenoso apresenta muito quartzo. Então, ele é muito pobre em nutrientes. Por isso que eu coloquei a ideia aí de quanto à fertilidade, né? Porque eu vou ter solos muito férteis, moderadamente férteis e poucos férteis. Então, quando o solo é muito arenoso, ele não é indicado para agricultura, tá? Mas ele é bom aí para a questão da infiltração de água. Então, dependendo do lugar, vale a pena colocar um solo arenoso. O solo argiloso já é o contrário, ele vai ter uma consistência muito ruim. Então, como eu falei com vocês, para a construção de uma rodovia, por exemplo, uma estrada não vai aguentar, o asfalto ele não vai aguentar essa contração aí da argila, tá? Então, ele vai acabar rapidamente. Então, também não é interessante. Então, qual que é a ideia? É o solo que ele é misturado, tá? Ele tem aí um pouco de argila, um pouco de areia, tá? Por exemplo, para a agricultura, a ideia é você ter um solo de textura média, tá? Bom, principais solos do Brasil. Gente, esses aqui são algumas classificações. O mais importante aí para vocês é o latossolo, que eu já tinha falado. O latossolo é o solo que é encontrado aqui em Juiz de Fora, tá? A gente tem a classificação aqui como latossolo vermelho e amarelo, essa é a classificação, tá? Formada aí pelos minerais goetita e hematita. São os dois minerais que formam os nossos solos aqui. E a hematita, ela é importante porque eu vou falar daqui a pouco sobre a questão dos recursos minerais. E é através do mineral da hematita que se forma aí, a gente encontra ali o minério de ferro, tá? Então, a definição aí de latossolo são os solos formados a partir de derrames basálticos, grande quantidade de óxido de ferro, muito profundos, espessos, porosos, de coloração avermelhada, latossolo vermelho, terra roxa ou amarelada, com grande concentração de argila. É característico de áreas de climas tropicais, forte lixiviação e intemperização. Então, a única coisa que vocês precisam saber é o nome, tá? É o latossolo, que é um solo profundo, tá? Só isso. No Brasil, encontramos os dois tipos de solo de grande fertilidade, que é o solo chamado de terra roxa, que eu já comentei com vocês, e o massapê. Na verdade, esse solo... Oi. O que é lixiviação? Então, eu já expliquei, Giovana, eu falei com isso com Fonseca. Tá aqui a explicação, ó. É a primeira camada
primeira camada não, é quando você tem o processo inicial ali da erosão, tá? A lixiviação ela vai começar a remover aqueles sedimentos, remover os nutrientes do solo, vai deixar o solo pobre, aí começa, né, todo o processo de ravina e vossoroca. Entendi. Tá? Porque o que acontece, né, gente? A partir do momento que eu tenho a lixiviação, eu tenho esses buracos no solo. Aí permite com que a água vá entrando, vai infiltrando e vai aumentando esses buracos. Oi? Tipo, a gente pode dizer que o solo massapê e terra roxa, eles são muito férteis por conta da rocha mãe, porque a rocha mãe na massa, tipo, no massapê e na terra roxa, né? São rochas muito antigas, não são? Exatamente isso. É a questão lá dos derrames basálticos, tá? Então formou-se ali, são regiões de grandes nutrientes, exatamente por conta da formação da rocha. Eu coloquei isso aqui em algum lugar para falar com vocês. Bom, não sei, depois eu falo. Tem algum lugar que eu anotei isso daqui. Mas é exatamente isso, o Fonseca. É o tipo de rocha de formação que tem muito nutriente, tá? Bom, sobre o relevo brasileiro, isso aqui a gente já viu, tá? Território brasileiro é formado por estruturas geológicas antigas, com exceção das bacias recentes do Pantanal, Amazônia Ocidental e trechos do litoral do Nordeste e Sul, que é do período Cenozoico. Deixa eu só... Peraí, deixa eu fechar aqui e começar aqui. Então agora, gente, a gente vai para a segunda parte da aula, onde isso daqui é muito importante. Isso aqui sim pode cair na prova de vocês, que é a parte de recursos minerais no Brasil. Como a gente viu, o Brasil ele é formado aí por 64% de bacia sedimentar e 36% de escudo cristalino. E para começar, eu vou falar sobre esses 36%, que vão ser as áreas de escudos cristalinos, que vão ser nessas áreas onde a gente vai encontrar aí os minerais com valores, né, econômicos que a gente vai chamar de minérios, tá? Então, recursos minerais do Brasil. Bom, quando a gente fala aí de recursos minerais, dessa formação que a gente vai estudar agora, a gente está falando aí de processos antigos, tá? Por isso que quando a gente falou de escudos cristalinos, a gente remete aí aos pré-cambriano, né? A gente olhar lá naquela era geológica, é lá no pré-cambriano, é muito antigo, tá? Então são minerais cristalizados, né? Que foram processos lentos aí que foram cristalizados. Então, no Brasil a gente tem 36% do território brasileiro composto aí por escudos cristalinos, que é onde a gente vai encontrar esses minerais. O estado de Minas Gerais, por exemplo, é um estado com a maior quantidade de minérios no Brasil, tá? São encontrados nas áreas de consolidação da crosta terrestre e compõem sua formação mais antiga, né, que eu acabei de falar com vocês, remete aí ao pré-cambriano. São constituídos por minerais não metálicos, granito, ardósia, quartzo, argila e metálico, ferro, manganês, ouro, cobre, etc. Encontrados nos estudos datados do Proterozoico e início da Era Paleozoica, tá? Os estados de Minas Gerais e Pará apresentam as maiores concentrações de recursos minerais metálicos. Gente, a aula de hoje eu vou falar sobre os minerais metálicos, tá? Principalmente o ferro, tá? Que é muito importante. Tipos de terrenos cristalinos. No caso brasileiro, os terrenos são classificados a partir de duas definições principais, segundo seu momento de formação. Terrenos cristalinos do Arqueozoico, às quais corresponde 32,1% dos terrenos totais contidos no Brasil, e aqueles que se formaram no Proterozoico, que corresponde a 3,9%. Eu preciso saber isso aqui? Não, tá? Eu preciso saber só o que está embaixo aqui, ó. Nesses últimos formados no Proterozoico é que se concentram as principais fontes minerais do Brasil: minério de ferro, manganês, níquel, chumbo, prata e até mesmo ouro e diamante. Para resumir isso aqui, gente, que isso daqui é mais difícil que o que eu falei, o que vocês vão colocar aí no caderno de vocês, tá? Apenas o seguinte: origem das áreas pré-cambriana. Só isso, origem das áreas pré-cambriana. Entre parênteses, coloca lá muito antiga. Só isso, tá? Já tá ótimo. Então aqui tem um mapa mostrando a estrutura geológica e onde que eu tenho as principais reservas do Brasil, tá?
Esse mapa tem lá no GeoAtlas, eu não sei a página, acabou que eu esqueci de olhar, mas depois vocês procuram lá que vocês vão achar. Os escudos cristalinos estão presentes no Brasil de 3 formas. O escudo das Guianas, localizado na porção extremo norte do Brasil. O escudo do Brasil Central, localizado na região centro-norte brasileira. E ainda o escudo atlântico, localizado na região centro-leste brasileira, tá? O Brasil é o 5º maior país do mundo. O Brasil é rico em recursos minerais. Desde que os portugueses acharam ouro na região de Minas Gerais, essas riquezas passaram a ser exploradas em todo o território brasileiro. Então, gente, isso aqui não é novidade para ninguém, né? A gente tem aí um território imenso e extremamente rico em recursos minerais, em água, em diversas coisas, né? É uma pena que a gente não sabe, né? O governo, de maneira geral, aí, não sabe aproveitar de uma maneira mais eficiente, tá? Os governos, tá? Não tô me referindo agora, tô falando de historicamente. Existem cerca de 2.500 minas legalizadas no Brasil, que é um dos países com maior potencial mineral do planeta, junto com os Estados Unidos, Rússia, China, Canadá e Austrália. Então, esses são os países aí onde a gente acha a maior quantidade de minerais, tá? Então, agora, gente, vamos começar a falar sobre o ferro. Esse daqui é muito importante, tá? Bom, localizado ali próximo a BH, a gente tem uma região controlada aí pela Vale, tá? Que antigamente era chamada de Vale do Rio Doce, que foi uma empresa criada no período de Getúlio Vargas, tá? E foi privatizada no governo do Fernando Henrique, tá? E no ano de 1997, ela passou a ser chamada, né, ela passou a ser a Vale, tá? A atual Vale que nós temos aqui, né, que antes era a Vale do Rio Doce e passou a ser a Vale. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, tá? Então, quando aconteceu aquele crime ambiental, né, de Brumadinho e de Mariana, houve-se assim, umas manifestações muito grandes em cima da Vale, justamente por ser uma empresa internacional, uma multinacional que leva, vamos dizer assim, muito dinheiro do Brasil, né? Explora muito a matéria-prima aqui, e o pessoal caiu em cima para questão de danos, né? Porque não tem como você, na verdade, é questão mais do dano social, porque o dano ambiental já era, né? Não tem mais como corrigir aquilo ali, vai demorar milhões de anos para realmente voltar ao estágio que era antes. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso daí. Bom, gente, o minério de ferro, ele é extraído, né, como eu falei com vocês aqui, dessa região chamada de quadrilátero ferrífero. Em torno de 60% a 70% da produção nacional sai dessa região. Então, a maior parte do minério de ferro, ele é extraído aqui, tá? O restante é lá na região do Pará, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Ele é escoado através da ferrovia que liga Minas Gerais a Belo Horizonte, né, a Vitória, tá? Minas Gerais é o Espírito Santo, tá? Até um porto chamado Porto Tubarão, onde esse minério ele vai ser levado aí para a China, para a União Europeia, para os Estados Unidos, para o Japão, tá? E o minério de ferro, ele é a principal liga aí para a produção de aço, tá? Ele é muito importante para a produção do aço, foi até o primeiro que eu coloquei aqui, né? E o aço é muito mais maleável, tá? No quadrilátero ferrífero, a gente também tem aí a extração de ouro e de manganês. No caso do ouro, o principal aí é até, né, questão do Ouro Preto, aquela região ali que historicamente a gente já viu, tá? Então, o que acontece? O minério de ferro, ele é transformado, tá, em aço. Ele é transformado em siderúrgicas, tá? Então, quando a gente escuta essa palavra siderúrgica, é onde a gente tem a transformação do ferro em aço. A principal da nossa região também foi criada na época de Getúlio Vargas, é a chamada aí CSN, tá? Ali em Volta Redonda, tá? Também foi na época de Getúlio. Então, o Brasil tem várias siderúrgicas, mas essa, na nossa região aqui, é a principal. Nesse caso, gente, como o aço é muito utilizado nas indústrias, a gente tem o estado de São Paulo, internamente, né, falando, como o principal estado aí que recebe, né, esse aço, tá? Então, a gente vai ter aí a China, os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia como os principais países de exportação, principalmente a China, tá?
e o estado de São Paulo aí, principalmente naquela região ali do ABC Paulista, né, São Caetano, Santo André, aquela região ali, onde eu tenho aí a parte de deslocamento interno, tá? Bom, deixa eu só colocar esse slide aqui, antes de falar dos outros dois. Bom, gente, esse slide aqui, eu não mudei não, porque eu falei isso aqui ano passado, mas esse ano a gente já tem aí, isso foi em 2019, tá? A gente teve em Brumadinho em 2019, Mariana em 2015. Em alguns locais vocês vão ver essa palavra tragédia, ou então acidente, tá? Eu não gosto de usar isso, porque para mim isso foi um crime, tá? Isso não foi uma tragédia, porque quando você fala tragédia, remete a uma coisa que você não está esperando. Só que a questão ali foi uma falta de cuidado, de manutenção da Vale, tá? Então a Vale, ela não cuidou da questão dos rejeitos de mineração, tá? E o que aconteceu? Houve como é que chama? Fugiu a palavra aqui, como é que chama, gente? Nossa, meu Deus, como é que chama aquele negócio que acumula água, pessoal? Nossa, esqueci. Barragem, isso. Não, é barragem, valeu. A barragem de mineração, ela foi rompida nos dois casos. E aí, o que aconteceu? Destruiu, né, matou diversas pessoas, né, e ainda destruiu o habitat de diversos animais, né. Porque o que acontece, né, gente? No caso, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, são áreas de rejeito, tá? Áreas de rejeito de minério de ferro, tá? Então, o que acontece? Você tem uma explosão do local, depois você tem uma lavagem para retirar o minério, tá? Do minério, é o ferro que está na rocha, tá? Então, você tem aquele processo ali de lavar a rocha, né, para retirar o minério. Então, o que vai acontecer? Depois dessa lavagem, você tem o rejeito que sobrou, né, do minério. Esse rejeito ele vai ficar armazenado em uma barragem, tá? E essa barragem, ela de uma lagoa, na verdade, que possui uma barragem de proteção. Só que o que acontece? Existe ali uma quantidade, né, máxima, você não pode ultrapassar, senão vai acontecer o que aconteceu. Só que por descuidos aí, falta de manutenção, a Vale simplesmente ignorou ali. Eu não sei direito dizer para vocês por que eles fizeram isso, né? Mas a questão foi descuido e o que aconteceu? Essa barragem foi rompida e aquele monte de rejeito de minério de ferro foi, né, descarregado rio abaixo. Então, destruiu os rios, né? Destruiu cidades, matou um monte de gente, né? Tem corpos ainda que não foram encontrados em Brumadinho até hoje, tá? Então, é muito triste isso daqui. Bom, agora, gente, além do quadrilátero ferrífero, tá? Que vai ser a principal região aí produtora de ferro, que eu já comentei com vocês. A gente tem também, eu vou falar essa segunda aqui primeiro, tá? Que é a Serra dos Carajás, lá no Pará, tá? O início de exploração dessa serra foi em 1960, por empresas estrangeiras. Mas aí, durante o período militar, em 1970, os militares eles lutaram para passar essa exploração para, então, Vale do Rio Doce, que era uma empresa nacional, tá? Então, a Vale ela vai se conseguir, ela vai se apropriar daquela região e ela vai passar a explorar com grande intensidade o minério de ferro, tá? Então, vai ser o projeto chamado Grande Carajás. Isso aqui é muito importante, isso cai muito em prova também. O projeto Grandes Carajás foi no período aí dos militares, que foi o projeto, então, de exploração intensa dessa região, visando a exportação. Então, a questão da exploração da Serra dos Carajás já era mais para pensar em mandar para outro país, a exportação, tá? A Serra dos Carajás, gente, produz um minério de ferro com alto teor, tá? Ele é um pouco diferente do quadrilátero ferrífero. Mas o mais importante aqui, para saber, é a questão que ele produz em torno de 30% a 40%, tá? Enquanto o quadrilátero ferrífero vai produzir aí de 60% a 70%, tá? De minério de ferro. Nesse caso aqui, a gente vai ter a estrada de ferro dos Carajás, tá? Que vai ligar até um porto chamado Ponta da Madeira.
que vai ligar também a exportação aí para o Japão, para a Alemanha, para os Estados Unidos e para a China. E quando a gente pensa na Ásia, no continente asiático, a gente tem que lembrar que o Pará está muito mais próximo ali do Canal do Panamá. Então é muito mais fácil o transporte dessa região, da Serra dos Carajás do Ferro para a região do continente asiático, tá? Bom, beleza, só isso. E por fim, a gente vai ter aí o maciço do Urucum, tá? Que tá localizado aí no centro-oeste, tá? No município de Corumbá, onde eu vou encontrar ferro também e manganês. Mas qual que é o maior problema aqui dessa região? É a questão da logística de transporte, porque eu vou ter nessa região o transporte, que ele vai ser escoado ali pelo Rio Paraguai, vai abastecer os países do Mercosul, mas é apenas isso aqui, é pouquíssima coisa, tá? A porcentagem é muito pequena. Você não tem uma logística de produção e escoamento, né, por uma falta de uma malha ferroviária, tá? Que atenda, né, o interior do país, tá? Então, por isso que a gente não ouve muito falar. Mas para a prova de vocês, o que vocês têm que saber, gente? Isso aqui é muito importante. Quais são os 3 principais pontos de produção aí de ferro no Brasil, né? Vai ser quadrilátero ferrífero, os Carajás, né? Serra dos Carajás e o maciço do Urucum. São esses 3, tá? Sendo que o maciço do Urucum também produz manganês, tá? Então, como resumo, vocês podem colocar no caderno de vocês também, só para lembrar aí, que eu tenho, né, nos escudos cristalinos, sempre vai ser nos escudos cristalinos, né, que são muito antigos, é que eu tenho a intensa mineração, tá? Não esqueçam disso. Quase 90% das exportações de mineração brasileira são de minério de ferro, que faz o Brasil um dos maiores produtores do mundo, tá? Então aqui, gente, só mostrando as imagens aí das tragédias, né? Toda essa lama aí, toda ela minério de ferro, tá? Resíduo aí, tá? Esse mapa aqui tá mostrando onde eu tenho a Serra dos Carajás, o quadrilátero ferrífero e o maciço do Urucum, tá? E aqui eu coloquei para vocês outros minerais que podem cair, mas caem menos, tá? Esse que tá marcado aqui, Serra do Navio, é do manganês, tá? Segundo minério em importância no Brasil, extraído principalmente da pirolusita, que é o mineral, sua maior utilização é na fabricação do aço, misturado ao ferro no setor metalúrgico de ferro e liga. A área de ocorrência. Então, eles misturam isso para não ficar muito caro também, tá, gente? A tradicional área produtora e exportadora localiza-se na Serra do Navio, no Amapá, essa região aqui. Desgastada por companhias exploradoras norte-americanas, a Serra do Navio não está no Amapá e sim nos Estados Unidos. O manganês brasileiro foi escoado pelo Porto de Santana, situado nas proximidades de Macapá e ligado à área de exploração pela Estrada do Ferro do Amapá. Bom, isso aqui está com português um pouco ruim, vou arrumar também. Na verdade, o que ele está querendo dizer, né? Que a Serra do Navio ela é muito explorada por empresas estrangeiras, tá? Então, é isso que acontece aqui, é isso que ele está falando. Outras jazidas localizam os maciços do Urucum, que eu já falei com vocês, né? Na cidade de... Ai, fugiu o nome. Corumbá. A bauxita é outro mineral explorado aqui também. O Brasil também tem uma das maiores reservas mundiais de bauxita. O alumínio é extraído da bauxita, então isso daqui também é o mais importante para vocês lembrarem, né? Então eu vou ter aí o ferro, né, que vai ser extraído da hematita. O manganês, que vai ser extraído da pirolusita. E o alumínio, que vai ser extraído da bauxita, tá? As maiores reservas de bauxita estão localizadas no estado do Pará, 80% das reservas nacionais, especialmente ao longo do curso dos rios Trombetas, no município de Oriximá. As reservas nas regiões de Poços de Caldas e Ouro Preto, em Minas Gerais, abastecem o mercado regional. Como é necessário muita bauxita para isso, o processo se torna caro e complicado, o que justifica as campanhas pela reciclagem de latinhas, por exemplo, tá? Então aqui, gente, eu coloquei uma reportagem só para que, assim, essas empresas, aliás, esses países como Noruega, Suécia, são muito ditos pela mídia como países muito bons, né? Só que eles são bons para a
população deles. Porque aqui é um exemplo, olha lá, mineradora norueguesa admite ter contaminado o rio no Pará. Quando eles estão explorando outros países, né, subdesenvolvidos, eles não estão nem aí, tá? Então isso daqui foi um crime também que aconteceu por uma empresa norueguesa. Quer dizer, eles não se preocuparam, não tiveram nenhuma preocupação ambiental. Eles ficam aí defendendo muito essa questão ambiental no próprio país, né, Noruega, mas quando eles estão explorando outro país, eles não pensam da mesma maneira, tá? E o ouro, né, gente, que, como eu já falei, nem preciso dizer, também é muito explorado no Brasil, só que a gente tem que lembrar que o ouro, ele tem o problema da mineração ilegal, principalmente no norte do país. Eu tive a oportunidade de conhecer Porto Velho e eu visualizei diversas explorações ilegais de ouro, sabe? É muito, lá tem muito. O Rio Madeira, ele está totalmente contaminado porque você tem uma exploração gigantesca ali e que não é fiscalizada. Infelizmente, não... Então a gente tem essa questão do extrativismo ilegal. E isso é complicado porque a questão, né, tanto ambiental quanto também de imposto, né? Não fica nada pro país. E o nióbio, que é um mineral aí que muito estava se falando dele, né, na questão da produção de nióbio, né? O nióbio é um metal com várias aplicações industriais e comerciais, mas ainda é pouco explorado no solo brasileiro. Quase todas as reservas mundiais desse metal, 98,2% estão no Brasil. Quer dizer, a maior parte está aqui, mas o que acontece, né, gente? O nióbio, ele é facilmente substituído por outro mineral, tá? Para essa questão da aplicação em indústria. Então, por que muitos falam assim, por que não explora mais o nióbio, né? Primeiro porque ele é muito caro, tá? Para explorar o nióbio fica muito caro. E no final das contas, como ele pode ser substituído por outro mineral mais barato, porque como vai ficar caro para explorar, vai ficar caro o valor dele para venda. Então, o que acontece? Acaba que as indústrias acabam preferindo usar outros minerais, tá? Porque ele é empregado no ramo da tecnologia. Ele tem um alto valor tecnológico, mas acaba que essas empresas não necessariamente precisam no nióbio. Ele é muito bom, mas ele pode ser trocado por outro, tá? Então, o Brasil, ele tem essa crítica, né, que o Brasil, ele, um pouco que explora, cobra muito barato, né? Mas aí está aqui a explicação, né? O primeiro problema é que o nióbio é substituível por outros metais. Caso o Brasil passe a cobrar um valor que o mercado internacional não esteja disposto a pagar, é possível trocá-lo por vanádio ou titânio, cujas reservas estão presentes em outros países. Outro ponto é que a indústria mundial não tem a necessidade de utilizar mais nióbio, pois poucas quantidades do metal são suficientes para que ele cumpra sua função. Então isso aqui também é outro detalhe muito importante, porque assim, muito se falou, né, pegou pesado na questão de aumentar a produção de nióbio no Brasil, tá? Explorar, né, e toda exploração mineral, ela tem um dano ambiental muito grande. E isso aqui está mostrando que o Brasil, por mais que ele aumente a sua exploração, não vai mudar muita coisa na questão internacional, tá? E na questão nacional nem se fala, porque o Brasil não produz, né? Essas questões de alta tecnologia a gente não produz, tá? É muito pouco, o mercado nacional produz muito pouco. Então isso é para o mercado externo. E o mercado externo não vê tanto interesse, pelo menos ainda. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada nessas reportagens. E agora, para a gente terminar a aula, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as bacias sedimentares, tá? Não vou ficar muito presa a isso aqui, não. Isso aqui não cai tanto em prova, mas a gente tem que lembrar, né, que as áreas de bacias sedimentares são as áreas aí de deposição de sedimentos, tá? A ideia das bacias sedimentares são áreas de deposição, né, de compreensão de sedimentos de matéria orgânica, que ao longo de várias transformações, milhões de anos, vai virar combustíveis fósseis, tá? Como o carvão, o xisto, o gás natural e o petróleo, tá? Esses aí são as transformações, né, que vai virar. Então, por exemplo, quando a gente falou da Rússia, no ano passado, lá no nono ano, eu falei com vocês que a Rússia, ela produz muito gás natural, muito petróleo. Por quê? Porque o seu território tem muita bacia sedimentar, tá?
que o Brasil também tem bastante, né? O caso, por exemplo, quando a gente fala que no Oriente Médio a gente tem muito conflito por conta de petróleo. Por que tem muito conflito por conta de petróleo? Justamente porque a região lá é praticamente inteira composta por bacia sedimentar, tá? Então são áreas de reservas, no caso do Oriente Médio, de reservas petrolíferas muito grandes. E também são antigas, tá, gente? É só que menos antigas do que os escudos cristalinos, tá? São do período aí mesozoico até o paleozoico, tá? Nas bacias sedimentares ainda se pode encontrar o xisto betuminoso, rocha sedimentar que possui betume em sua composição e da qual se extrai o óleo combustível, tá? Isso aqui é muito encontrado também nos Estados Unidos. O carvão mineral é uma rocha sedimentar de origem orgânica, resultante da transformação de antigos vegetais submetidos a certas condições no decorrer do tempo geológico, tá? No Brasil aí a gente tem um consumo de carvão mineral bem pequeno, tá? Já outros países, né, como é o caso da Rússia, principalmente, a gente tem um uso do carvão mineral muito intenso. Eu tô até dando aula sobre isso para os alunos do nono, estava falando com eles, né? A questão da poluição ambiental, da questão da sustentabilidade na Rússia, ela praticamente não é pensada, porque tudo lá, toda a questão energética, praticamente tudo, né, em energias não sustentáveis, tá? Então aqui a gente tem a formação aí do carvão, tá? Dependendo do teor de carbono, resultado do tempo de fossilização, tem-se tipos de carvão diferente. Então, o carvão ele tem seus estágios de acordo com o tempo que ele fica ali de compreensão, né? Até formar essas etapas aqui. Então, a gente tem aqui, aí cada etapa é utilizada para alguma coisa. A rúlia é usada como combustível em usinas termoelétricas, nas próprias regiões de onde é extraída, e nos altos fornos siderúrgicos, após o aquecimento prévio para eliminar material orgânico. Então, por exemplo, essa região aqui chamada hulha, ela é muito utilizada, esse tipo de carvão, né, hulha, é muito utilizado lá na Rússia. No território brasileiro, esse minério é encontrado em áreas restritas e limitadas. Além disso, o carvão extraído não possui boa qualidade, pois apresenta baixo teor calorífico e quantidade de cinzas elevadas. Por essa razão, não possui viabilidade quanto à sua utilização em fontes de energia. O Brasil também, além disso, né, acaba que a gente depende muito mais da energia hidrelétrica, né, a gente não precisa usar tanto o carvão mineral. Na época de seca, a gente escuta, né, em algumas regiões do país, as termoelétricas, né, sendo ligadas, enfim, mas é bem menos, tá? Então aqui tem toda essa etapa de transformação do carvão, para quem tiver interesse, depois dá uma lidinha, tá? O carvão brasileiro é bastante utilizado tanto para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas, como para produzir matéria-prima, para produzir o aço nas siderúrgicas. Na verdade, eu digo que a questão da produção do aço é até a maior, tá? No Brasil, uma das principais jazidas se encontra no Rio Grande do Sul, como no Vale do Rio Jacuí, cuja produção é consumida pelas usinas termoelétricas locais. Hoje, cerca de 80% do consumo do carvão é para abastecer usinas termoelétricas, além de 6% na indústria de cimento, 4% na indústria de papel e celulose e 5% na indústria cerâmica. No estado de Santa Catarina é realizada a maior produção de carvão, com destaque para o Vale do Rio Tubarão. Nessa jazida, o minério é totalmente aproveitado pelas indústrias siderúrgicas. Então tá aí o link também para quem quiser dar uma olhada. E aqui, gente, só para terminar, eu deixei para vocês essa questão dos impactos socioambientais do carvão, tá? E é isso, gente, que eu queria comentar com vocês na aula de hoje. É isso. Voltando aqui, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Anunciata, eu já falei, eu vou deixar marcado semana que vem, tá? A prova. Camila, essas 3 formas que os escudos se apresentam no país, precisa saber, né? Você está se referindo... Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, Camila.
Camille, você está se referindo a esse slide aqui? Camille, tá me ouvindo? Professora, Eu acho que ela tava. saiu. Ah, ela saiu? Bom, não tem... Mas eu acho que ela tava falando desse slide sim, porque foi na hora que estava apresentando ele que ela perguntou. Ah, tá. Não, então, gente, na verdade, o que vocês precisam saber mesmo sobre escudos cristalinos é aquilo que eu comentei antes, né? Que são áreas muito antigas onde a gente vai encontrar, no período pré-cambriano, onde a gente vai encontrar esses minerais, tá? Dificilmente vai cair num... Talvez caia aí num concurso tipo SpaceX, né? Que é um concurso muito colégio naval, né? Um concurso muito canto de livro. Mas perguntar, decorar esse mapa, saber essas características aí, não precisa não. Nunca vi isso em concurso, não. Onde fica a maior reserva? Professora, Oi. essa parte toda de solo, de recursos minerais, vai cair na prova de semana que vem ou vai cair em outra prova? Vai cair a parte de recursos minerais. Solos eu não vou cobrar, Giovana, porque solos, como eu falei com vocês, eu dei só porque tá no PSD, tá como matéria da DEPA, e para quem vai fazer concurso aí para a área militar. Mas isso não cai no vestibular, então eu não vou cobrar, Entendi. tá? Como é que chama? Álvaro. A maior reserva de nióbio encontra-se na cidade de Araxá. Tá escrito aqui, tá? Professora, Oi. se o nosso carvão, ele é muito ruim para usar para questão energética, por que boa parte dele é utilizado nessa parte? Na verdade, ele apresenta baixo teor, mas ele acaba sendo utilizado também. É baixo teor comparado à Rússia, Entendi. tá? Não é que ele não presta, mas ele possui baixo teor comparado ao que é produzido lá. Ô, Giovana, Mas, tipo assim, produção dá para produzir normalmente e é utilizado normalmente para produção de energia. só que na verdade no Brasil a gente utiliza pouco, tá? A energia termoelétrica. A gente utiliza muito mais a energia hidrelétrica, tá? Entendi. Até porque, como tá falando aqui, é em áreas restritas que a gente encontra esse carvão mineral, tá? Oi. Processos pedogenéticos são os processos que formam o solo, né? O que acontece? Eu esqueci de falar isso, foi bom você me lembrar. Na geografia, a gente estuda a geologia quando a gente estuda rocha e a gente estuda pedologia quando a gente estuda solo. Então, o processo pedogenético é o processo de formação do solo. Tá? Ah, tá. É isso. É porque eu não entrei em detalhe com esse nome, não. Na verdade, eu lembrei de falar isso com vocês antes, só que agora no horário da aula eu esqueci. Foi muito bom você ter me perguntado. Então, essa questão, por exemplo, a gente fala pedogênese, é o processo de formação do solo. Então, essas etapas aqui, ó. Aqui, ó, fator de formação, né? Aí vem aqui as etapas de formação do solo. Isso aqui é o processo pedogênico. Isso aqui demora milhões de anos para acontecer. Entendi. Quando a gente está fazendo faculdade, por exemplo, quem for fazer aí engenharia civil, biologia, geografia, essas disciplinas assim que tem alguma coisa a ver com solo, né? Vocês vão a campo, a gente foi a campo. A gente pegou um pedaço do solo, né, pra gente ver, aí a gente mede cada horizonte desse, a gente vai com uma régua, vai medindo, é bem legal, é interessante. Fala, pode falar. Não, a última pergunta. Massapê são formadas por rochas sedimentares e a terra roxa por rochas magmáticas, né? Isso aí, isso aí mesmo. Porque a terra roxa é formada por derrames basálticos, tá? Então é rocha ígnea. Basalto é uma rocha ígnea. Eu já falei disso na aula passada. Quando a gente estava falando de rocha, eu cheguei a falar da terra roxa. Gente, eu tinha anotado em algum lugar um negócio sobre isso aí que eu queria falar com vocês, mas eu esqueci onde eu anotei. Um negócio importante sobre isso. E eu esqueci. Fala, pode perguntar. Terra roxa é a mesma coisa que latossolo. É.
Acho que eu achei aqui. E outra coisa, os latossolos, eles estão presentes, tipo, em quais regiões do Brasil? É no Brasil todo? Praticamente, tem um mapa aqui, ó. Peraí. Tá aí o mapa aqui, os 13 solos do Brasil, ó. Aqui, apesar que esse solo tá horrível, né? Esse solo não, esse mapa aqui, ó, latossolos. Não tá muito bom porque tem... O que acontece? Tem muita classificação de solo, muitas, tá? De acordo com aquele perfil. A gente acaba estudando poucas. Então esse mapa aqui acabou sendo ruim porque ele tá com muitas classificações. Mas sim, o latossolo é o que é mais encontrado no Brasil. Anota um negócio aí, gente, que é importante que eu esqueci de falar com vocês. Primeiro é isso que a Marina falou, né? Que o solo de terra roxa, que é muito encontrado no sul do país, ele é chamado de latossolo vermelho, tá? Porque ele é muito rico em ferro, ele é muito utilizado aí na agricultura. Não só no sul, tá? São Paulo também. Por exemplo, a região ali do café, né? Foi toda... cresceu em torno aí desse solo, porque ele é muito rico em nutrientes, tá? Agora anota 2 nomes que eu acho importantes. Solo distrófico é um solo que tem baixa fertilidade. E o solo eutrófico é um solo rico em nutrientes, então, ou seja, com alta fertilidade. Tá? Então, distrófico é o solo com baixa fertilidade e eutrófico é o solo rico em nutrientes, com alta fertilidade. A região da Amazônia, por exemplo, todo mundo aqui sabe que o solo lá, ele é de baixa fertilidade, né? É um solo distrófico. Lá a gente tem a questão da... Como a gente tem uma floresta muito grande, a gente tem um acúmulo de matéria orgânica muito grande, a gente consegue ali ter uma formação daquela floresta, tá? Mas o solo em si ali tem baixa fertilidade. A professora Natália lá do colégio, ela tem doutorado nessa área de solo, gente. Então, quando vocês tiverem dúvida específica sobre solo, e até a parte de geologia também, ela estudou muito isso, tá? Ela fez, acho que até pós-doutorado nessa área. Então, ela vai poder ajudar vocês muito mais do que eu, tá? Eu já tenho mais, eu já sou mais ligada aí na parte de água e clima, tá? Foi o que eu estudei. Alguém quer perguntar mais alguma coisa ou eu posso encerrar a aula? Professora, eu tinha um amigo que era garimpeiro. Garimpeiro? É, De onde? lá no Amazonas, ele garimpava no Rio Madeira. Ah, tá. Ô Álvaro, eu vou dar uma olhada nisso aqui, depois eu te falo. Deve ser, com certeza. Lá tava falando que é a maior reserva? Deixa eu procurar aqui no Google. Eu não sei muito sobre o nióbio, vamos ver. Maior reserva de nióbio. Bom, se você colocar no Google, tá falando que é em Araxá, né? Agora, depois eu dou uma olhada pra você e te falo. Porque isso aqui eu preciso de olhar com uma fonte mais confiável. Depois eu te respondo isso. Tá, Álvaro? Que eu sei que eu achava que, assim, Minas Gerais é o estado onde a gente tem a maior produção mineral, mas pode ser que seja outro lugar também. Fala, Enzo. Da parte de geografia, o que cai no SpaceX? Ai, Enzo, eu não olhei o edital. Não sei. Mas na parte de geografia cai tudo, né? De geografia humana e tudo de geografia física também. Cartografia, eu acho que a matéria inteira do primeiro e do segundo ano. Acho que é. Não, cai geografia do Brasil, relevo, essas coisas? Se você for pensar em ensino fundamental, vai cair a matéria do 6º ano inteiro, do 7º ano inteiro. Eu não sei se cai geografia política lá, como é que tá o edital. Eu não sei te dizer, só sei da ESA. Depois tem que dar uma olhadinha. Eu vou perguntar pra Natália, que ela tá dando aula no CEPREP, depois eu te falo, Enzo. Beleza, professora, obrigado. De nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, gente, então para encerrar a aula, só para deixar claro aí para vocês, na prova de semana que vem, então, não vai cair essa parte de solo. Da aula de hoje, então, vai cair apenas a parte de recursos minerais. E, anteriormente, aí vai cair estrutura e forma de relevo, tá? Então, são as aulas anteriores, mais a aula de hoje nessa segunda parte.
ok? Então, pessoal, fica com Deus. Até semana que vem. Bom feriado para vocês. Beijão. Tchau, professora. Tchau.